Olá, hoje nós vamos compartilhar mais uma mensagem no livro de Salmos. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada e é Deus falando com o homem. No entanto, o livro de Salmos, ele tem uma particularidade muito interessante, que é a expressão do sentimento humano. É o homem falando com Deus através das suas emoções, e à medida que formos vendo estes salmos, nós vamos ver que o ser humano, na alma humana, cabe todo tipo de sentimento: alegria, tristeza, medo, confiança. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 2, o reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ria aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O livro de Salmos ainda tem uma particularidade bem interessante, que é a revelação profética de Cristo. O Salmo de número 2, por exemplo, o qual nós lemos, é um salmo messiânico. É um salmo que fala sobre a natureza do Messias, do ungido do Senhor, que de fato é Cristo. Mas para a gente entender esse salmo, é preciso que a gente entenda também o contexto no qual ele foi escrito. É um salmo que foi escrito num período em que os judeus, em que os hebreus viviam o regime da monarquia. Existia ali a figura do rei. E o rei, como o próprio contexto bíblico nos mostra, através ali daquele cenário onde há a escolha de Saul. Saul então é ungido por Samuel. Depois Samuel unge a Davi. E Davi não ousa agir contra Saul, porque ele considerava Saul como um ungido do Senhor, portanto, lhe atribuía respeito, lhe atribuía reverência, e entendia que Deus o havia feito assim. E neste salmo, o salmo de número 2, nós vamos encontrar essas figuras, que dentro do espaço e da história, naquela lâmina da história, representava exatamente esse contexto, o contexto do rei. No entanto, quando olhamos na perspectiva da profecia das Escrituras, nós vemos que esse ungido, ele está apontando para Cristo, para o escolhido, para o Messias escolhido, para aquele descendente de Davi, aquele que depois seria aclamado como o que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, de fato o escolhido para se assentar no trono e reinar para todo e todo sempre. Eu queria que você comigo olhasse para esse capítulo para a gente fazer algumas aplicações muito interessantes. Esse salmo é um salmo super atual. Nós estamos vivendo um contexto aqui no nosso país e no mundo, por que não, de disputa pelo poder. Há uma disputa para ver quem tem mais poder, quem manda mais e quem pode mais. E o capítulo 2 é uma pergunta, diz assim: por que se enfurecem os gentios
e os povos imaginam coisas vãs. O ser humano e as suas vaidades sempre estão aí criando coisas. De vez em quando surge alguém com uma teoria que acredita então que vai solucionar o problema da Terra. Isso é ilusão. Maldito é o homem que confia no homem, inclusive aquele que confia nele mesmo. Portanto, muitas vezes o homem cria alguma teoria, alguma ideologia e acredita que essa ideologia será capaz então de transformar o mundo. A gente sabe que muitas coisas boas surgiram assim, foram melhorando. No entanto, o homem é incapaz de prover uma fórmula que, de fato, venha satisfazer todos os anseios da humanidade. Porque o problema da humanidade é muito mais do que um problema de ordem econômica, é muito mais do que um problema de ordem moral. O problema do ser humano é na própria natureza, porque o ser humano é corrupto, é corruptível. Então a pergunta aqui, por que os gentios, então o povo, as pessoas que não conhecem a Deus, né, neste contexto aqui, elas são vistas, gentios pode ser visto com essa interpretação, por que imaginam coisas vãs? Versículo 2 diz, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e vamos imaginar no contexto hebreu, conspirando contra o rei Davi, por exemplo, e vamos imaginar também no contexto espiritual, os reis da terra se reunindo contra o ungido, que é Cristo, ou que é a parte de Cristo, nós que somos o seu povo, que pertencemos ao corpo de Cristo. Reis, governos conspiram contra o ungido do Senhor, contra o seu povo, por que não? Eu e você somos ungidos. Esse papo de que o ungido do Senhor é o pastor, para com essa história, isso é para inglês ver. Isso aí é utilizado como desculpa por muitos maus servos, muitos maus obreiros, que usam isso como desculpa para poder fazer alguma coisa errada e não ser questionado. O ungido do Senhor somos todos nós. Mas o ungido, o Messias para qual esse texto aponta, é o Cristo. E as vãs ideias ali, né, desses que não conhecem a Deus, é o seguinte, versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Como se Deus fosse um carcereiro, um aprisionador. O Deus que reina sobre nós, o Jesus que é rei sobre nós, ele é um rei tão maravilhoso, que é um rei que comprou você com a própria vida para a liberdade. Ele te deu liberdade de tal forma que ele deu liberdade, inclusive, para você escolher servir a ele. Você que crê em Jesus, você sabe que você tem a escolha hoje de agradar ou de não agradar a Deus, porque ele te fez livre. Não existe opressão, pelo contrário, ele nos chama para proclamar liberdade aos cativos, porque ele libertou. E é por isso que o texto diz que ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor ri, para ele isso é uma piada. Zomba, diz aqui o texto, o Senhor zomba deles. E aí eu queria fazer uma aplicação bem rapidinho aqui, para mostrar para você o seguinte. Às vezes a gente acredita que esses que tramam contra o bem, contra Cristo, contra um ungido, povo ungido de Deus, e quando eu falo do povo ungido de Deus, eu quero que você tenha em mente que são as pessoas de bem que habitam a face da terra e que querem promover o bem, e que são a favor do amor, e que amam o seu próximo, e que se doam. Gente assim também sofre perseguição, porque muita gente quer que isso acabe, quer que o homem seja egoísta. E quando as coisas conspiram para acabar com isso, diz o texto que Deus no céu zomba deles, ri deles. Não existe nenhum governo que possa aprisionar quem foi feito livre em Cristo Jesus. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
pode pôr algema em você, nos seus braços, nas suas pernas, você canta louvores como se estivesse livre na prisão, porque a liberdade é uma questão interna e não externa. O seu contexto pode ser um contexto de prisão, mas o seu espírito é livre. E é por isso que Deus zomba. E diz o texto que Deus dá uma olhada para esses homens que acham que podem, né, sair do seu domínio, e como eles descrevem aqui, sendo opressor, mas que nunca é. Diz o texto que na sua ira, a seu tempo, Deus lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E como acontece isso na história? Os homens entrando em contradição, se confundindo, e quando pleiteiam contra o justo, eles é que tropeçam e caem. E Deus dá risada. E aí, é como se Deus estivesse dizendo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O monte de Sião é onde ficava o templo em Jerusalém. Representava a presença de Deus. Ele está dizendo: eu, porém, constituí o meu rei. O rei aí com letra maiúscula no versículo 6, apontando para Jesus. E esse rei está em Jerusalém, como símbolo ali da presença de Deus. Portanto, o que o texto está dizendo é que o rei estabelecido por Deus não vem num reinado visível, mas é um rei que reina sobre todas as nações, sobre todos os povos, porque é rei de maneira espiritual sobre todos nós. Todo poder ele tem, como ele disse, no céu e na terra e debaixo da terra. O mar, as ondas, o vento, tudo isso lhe obedece. E diz aqui: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: qual é o decreto? É esse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, a vara que é usada por reis, mas também que é usada por pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Tamanho é o seu poder. Essa é uma profecia, uma declaração do amor de Deus ao seu filho, dizendo: tu és o meu filho, eu te dou todo o poder, eu hoje te gerei e eu te darei o que quiser. Pede e te darei as nações por tua possessão, estarão debaixo do seu domínio. E aí vem um conselho de amor por parte aqui deste salmo, dizendo: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, porque ele não está disputando com você, ele é rei acima de você, ele é juiz acima de você. Como esse texto é pertinente para os nossos dias, quando a gente tem tanta gente brigando pelo poder e não se atentam para o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: ao invés de você se colocar contra, se coloque com Cristo para o reinado. Ele nos chama a isso, a reinar com Ele na face da terra. Ele é rei sobre os reis, Ele é Senhor sobre os senhores, Ele é o juiz justo e perfeito de toda a terra. E aqui é o convite: agora, ó reis, sede prudentes, ouçam a advertência, servi ao Senhor sem zombar, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ao invés de se colocar em oposição, em ódio, o amem. Versículo 12: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Tenha uma relação de amor com esse que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por decreto divino. Diz o texto que, porque dentro em pouco virá a outra face, virá o outro perfil. Enquanto estamos aqui, Jesus nos chama a uma reconciliação. Jesus nos chama a juntar com Ele e nele fazermos assim proezas. Mas vai vir o dia do juízo, em que Ele trará, portanto, a sua ira,
aqueles que, tendo ouvido todas essas palavras e tendo recebido a todos esses convites, se negaram, dando lugar às suas vãs pensamentos, como diz o texto aqui no versículo de número 1. Deram lugar às suas fantasias, às suas criações, e que não levam a lugar nenhum, só recebem da parte de Deus risada. Porque você acha realmente que você pode contra a pedra angular? Essa pedra angular ela tem duas funções: quem nela crê não é abalado, é nela edificado. Mas ai daquele que cair sobre ela, ficará em pedaços. Portanto, o texto diz: bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. A minha palavra para você é que você possa ter o Rei, o ungido do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, esse Rei humilde, amoroso e que te comprou pela liberdade. Você possa ter Ele como fundamento da sua vida, como rocha, que nele você possa estar alicerçado, que a sua confiança seja toda nele, e que se você exerce algum tipo de governo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua própria vida, porque o homem é chamado a ter domínio próprio, nunca se coloque em oposição a Ele. Ele chama você para caminhar junto. Sirva ao Senhor com temor e se alegre nele com tremor. Bem-aventurado é você que ouve essa palavra e nele, que é a rocha, se refugia. Que Deus te abençoe ricamente.